PMScan 2020/1, questão 29. Em relação a algumas doenças negligenciadas no Brasil, a cidade alternativa incorreta é importante, lembrado incorreta. Doença negligenciada é aquela doença que não tem ainda um tratamento muito eficiente, uma prevenção muito eficiente e ainda afeta muitas pessoas. Basicamente, essa é a ideia. Vamos lá. A febre amarela é causada por um vírus do gênero Flavivírus, transmitido pela picada da fêmea do mosquito pertencentes às espécies Aedes aegypti e do gênero Haemococcus. Os saguis ou micos, do gênero Calitrix, não transmitem essa doença, são importantes sentinelas, pois caso algum desses animais adoeça, é sinal que há febre amarela na região. Sim, aparentemente nenhum problema, ele quer incorreta, tá? Parece tudo certo. A dengue, transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, a fêmea utiliza a energia fornecida pelo sangue para a postura de seus ovos, que podem permanecer vivos no ambiente seco por um determinado período de tempo. O mosquito, logo que pica uma pessoa infectada, já se torna apto a transmitir o agente etiológico da doença. A primeira parte, né, sem problemas, tanto que no verão, sempre com as chuvas, os ovos que estavam lá há muito tempo, parados, quietinhos, eclodem, formam-se as larvas e vão nascer então novos mosquitos. Bem, aparentemente nenhum problema, certo? A leishmaniose é causada por várias espécies de protozoários do gênero Leishmania, sendo transmitida pela picada da fêmea do mosquito pária. Essa doença também atinge os cães, tendo a mesma forma de transmissão. Os cães passam então a ser considerados reservatórios do parasita, sendo indicada sua eutanásia como forma de controle dessa doença. Também, aparentemente, nada de errado. A doença de Chagas é causada pelo Trypanosoma cruzi. As formas habituais de transmissão dessa doença para o homem são transfusional, vetorial, pela picada, do barbeiro, e com a defecação, coça e acaba havendo a contaminação, transplacentária e via oral, a ingestão, por exemplo, de açaí contaminado, é um caso muito conhecido. Considerada uma doença grave, quanto antes for diagnosticado e iniciado o tratamento, maiores as chances de cura, principalmente quando isso ocorrer na fase aguda da doença. Bem, a resposta da questão é a letra B de bola, mas muita gente marcou a letra D, porque entende-se que a doença de Chagas não tem cura. De fato, ela não tem cura na sua fase grave. Na fase aguda, ou na fase grave ou crônica, na fase aguda ela tem. O que é a fase grave ou fase crônica? É a longo prazo. Depois de muito tempo que o indivíduo tem a doença, ele está na fase crônica. Fase aguda é a fase inicial. Na fase inicial, sim, é possível que o indivíduo devidamente medicado consiga se livrar do parasita e não ter mais a doença. Então, doença de Chagas, sim, tem cura na fase aguda, que é a fase inicial. Na fase grave ou na fase crônica, aí não há mais como curar o paciente. E qual o erro da afirmativa B? O erro está aqui, ó. Logo que pica, ele se torna apto? Não. É necessária uma fase ainda do ciclo de vida do vírus dentro do mosquito. Não é imediatamente após a picada. Então vai demorar alguns dias até que o vírus consiga fechar o seu ciclo de vida dentro do mosquito e aí sim, esse mosquito se torna um agente de transmissão de fato, Então o erro estava na parte final aqui, ó, da afirmativa B, certo? É isso aí, pessoal. Até a próxima.